Narrador, em um dia como este, quando o sol se esconde nas sombras da manhã, a mente humana é capaz de criar coisas incríveis. Mas também pode criar terror. Narrador, em novembro de 1971, um homem desconhecido, conhecido apenas como D.B. Cooper, saltou de um avião da Delta Airlines, sobre o estado de Washington, nos Estados Unidos. O que aconteceu depois é um mistério que ainda não foi desvendado. Narrador, D.B. Cooper era um homem perigoso, com um planeta da revolta em seu olhar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e estava determinado a sair vivo. Narrador, o que é ainda mais intrigante é que Cooper deixou um legado de mistério e confusão. Ele recebeu um valor incalculável em dinheiro, mas o valor que realmente queria era a liberdade. Narrador, o FBI investiu milhares de horas e recursos na busca por Cooper, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. A polícia estava confusa, o público estava desapontado e a história se tornou um caso sem solução. Narrador, quase 50 anos após o evento, a busca por D.B. Cooper continua. Muitas pessoas acreditam que ele ainda está vivo e escondido, esperando pelo momento certo para aparecer novamente. Narrador, mas o que aconteceu com as vítimas? O que aconteceu com os familiares dos passageiros? E o que aconteceu com a própria D.B. Cooper? Narrador, essas são as perguntas que vamos tentar responder nos próximos minutos. Vamos mergulhar no mundo de D.B. Cooper e tentar encontrar as respostas para esses mistérios. Narrator, é um caso que pode levar você ao limite da hipnose. É um caso que pode fazer você perguntar se é possível soltar o segredo que está escondido nos arquivos mais sombrios do ser humano. Narrador, e agora, vamos começar a desvendar os segredos de D.B. Cooper. Vamos mergulhar no mundo da paranoia e da loucura. Vamos tentar encontrar as respostas para as perguntas mais importantes. Narrador, prepare-se para uma jornada ao longo dos anos 1970, quando a paranoia e a loucura dominaram o mundo. Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios da humanidade. Narrador, vamos começar. Desenvolvimento central, o caso de D.B. Cooper. Narrador, bem-vindos ao caso mais intrigante da história do voo, o misterioso sequestro de D.B. Cooper em 1971. Neste documentário, vamos mergulhar nos fatos cronológicos, nas teorias, nas testemunhas e nas provas para entender como um homem misterioso conseguiu fugir do sistema. O voo da fuga. Narrador, no dia 24 de novembro de 1971, o voo 305, da Delta Airlines, decolou do aeroporto de Seattle com 38 passageiros e uma tripulação de 5 pessoas. Nenhum deles sabia que estava prestes a se tornar parte de uma das histórias mais bizarras da aviação. Narrador, o voo estava a caminho de Los Angeles, quando um homem chamado Dan Cooper entrou no avião com um casaco preto e uma mala. Ele pagou o bilhete e se sentou na primeira classe. Narrador, mas o que os passageiros e a tripulação não sabiam era que D.B. Cooper era um homem com um plano perfeito. Ele havia estudado os procedimentos da Delta Airlines e sabia exatamente como se livrar do avião. O sequestro. Narrador, em 23 horas e 47 minutos, o voo 305 entrou na zona de descobertas de radar da FAA. E foi nesse momento que D.B. Cooper agiu. Ele se levantou do seu assento, pegou uma mala e saltou do avião, desaparecendo no céu noturno. Narrador, o voo foi forçado a fazer um pouso de emergência em Seattle, onde os passageiros e tripulação foram evacuados. Mas D.B. Cooper havia desaparecido sem deixar rastros. A caçada. Narrador, o FBI foi chamado para investigar o sequestro e começou a procurar D.B. Cooper. O agente Jack Anderson liderou a caça, mas mesmo com todas as suas forças, não conseguiu encontrar o homem. Narrador, D.B. Cooper havia deixado um resgate de $200 mil em papel moeda e vales do governo. Mas mesmo com essas somas, os investigadores não conseguiram localizá-lo. Teorias e suspeitas. Narrador, ao longo dos anos, várias teorias e suspeitas surgiram sobre a identidade de D.B. Cooper. Alguns pensaram que era um ex-militar, enquanto outros acreditavam que era um empresário ou até mesmo um agente do governo. Narrador, uma das principais suspeitas era uma mulher chamada Peg Van Pelt, que alegou ter visto D.B. Cooper em um bar nos dias seguintes ao sequestro. Mas ela mais tarde confessou mentir e nunca foi identificada como uma das primeiras pessoas a ver o homem. Provas e sistemas. Narrador, o caso de D.B. Cooper levantou questões sobre os sistemas de segurança e rastreamento da aviação. Como um homem conseguiu se livrar do avião sem ser detectado? Narrador, o FBI investigou o sistema de rastreamento do voo 305 e descobriu que havia uma falha no sistema. D.B. Cooper aproveitou essa falha para fugir. O final do caso. Narrador, o caso de D.B. Cooper permanece um dos mais intrigantes da história do voo. Embora o FBI nunca tenha encontrado o homem, a caixa aérea que ele deixou como legado continua a ser um símbolo do mistério. Narrador, e agora, você está gostando desta jornada ao desconhecido? Inscreva-se. Porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver a história. Narrador, o caso de D.B. Cooper é apenas uma das muitas histórias fascinantes da aviação. Mantenha-se atento para mais notícias e desenvolvimentos no caso. Narrador, e lembre-se, a verdade está em algo escondido. Continue à procura da resposta para o mistério de D.B. Cooper.
Conclusão extensa: o enigma de D.B. Cooper. Ao finalizar este documentário, é impossível não se sentir tentado a questionar a verdadeira identidade de D.B. Cooper. Quem foi esse homem? O que motivou ele a cometer tal ato de desafio e audácia? E o que aconteceu com ele depois da queda do avião? A história de D.B. Cooper é um mistério que continua a fascinar a humanidade até hoje. A quantidade de dinheiro que ele roubou e o fato de nunca ter sido encontrado levam muitas pessoas a especular sobre sua identidade e destino. A busca por D.B. Cooper é um exemplo perfeito da humanidade curiosa e determinada. Mesmo após mais de 40 anos, a polícia continua a receber relatos de pessoas que alegam ter visto ou encontrado o paracaíde do avião, levando à convicção de que a história de D.B. Cooper ainda não foi completamente esgotada. Mas o que é que realmente fazemos com as histórias como a de D.B. Cooper? Como podemos aproveitar seu legado para aprender com ele? A história de D.B. Cooper nos lembra que a vida é cheia de incertezas e desafios, e que às vezes, precisamos tomar decisões difíceis para alcançar nossos objetivos. Ela também nos mostra que a determinação e a perseverança podem ser fundamentais para superar obstáculos. Além disso, a história de D.B. Cooper nos lembra da importância de nunca desistir, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Ele é um exemplo de como podemos criar seu próprio destino e fazer escolhas que mudam nossa vida. Em conclusão, a história de D.B. Cooper é um mistério que continua a fascinar a humanidade. Ela nos lembra da importância da determinação, do aprendizado e da nevergância. E mesmo que nunca encontremos a verdade sobre quem foi ele, sabemos que sua história continuará a inspirar gerações futuras. O que é que realmente desaparece quando estamos tentando encontrar respostas? Talvez seja apenas uma questão de sermos pacientes e confiantes.